Olá pessoal, nós estamos aqui no bairro Paquetá, próximo aqui à Vila Mirim. Nós estamos mostrando aqui para vocês a linha férrea por onde passava o trem, tá vendo? Aqui em Praia Grande. E a ideia aqui é mostrar para vocês tá lá, dá pra ver, né? que a linha de trem está não aí. Roubaram, hein? Ainda não roubaram, os trilhos ainda estão aí. Essa linha era utilizada antigamente para trens de cargas, para trens comerciais, e ela é a continuidade, trem de passageiro, e é a continuidade do antigo TIM, que é o trem intrametropolitano, que agora eles estão chamando de VLT. Quer dizer, é aquilo que a gente sempre fala, o VLT sempre existiu aqui na Baixada, né? E o PSDB, na gestão do Mário Covas, ele destruiu o VLT. E agora estão para favorecer as empresas de ônibus e tal, né? E agora estão querendo vender a ideia de que vão fazer o VLT, vão fazer o VLT que eles destruíram. O que a gente está querendo demonstrar aqui é o seguinte, que a linha já está aqui, está pronta, o espaço já está aqui. E então esse VLT que vão refazer só não vem agora para Praia Grande por falta de vontade mesmo. Porque sabe qual que é. A vontade é essa, porque eles não querem contrariar as empresas, eles não querem contrariar as empresas de ônibus, porque se o VLT passar a funcionar aqui na Praia Grande, as empresas vão ter prejuízo. Ali é uma antiga estação, tá vendo? Vamos ver se dá pra descer aí, ô Teixeira? Não, acho que não precisa, só dar uma encostadinha. Aqui era uma estação de trem. Parava aí e pegava os passageiros aqui da cidade. Tá vendo? Uma pena, né, essa destruição aí. Tá aí, tá abandonada, mas a linha do trem está ali. Ali é o posto da Polícia Rodoviária, né, à esquerda. Triste mesmo. É triste de ver. E mais triste ainda da gente ver que é falta de vontade do VLT. Podia ter aí o povo tá funcionando, é falta de vontade, porque o VLT podia estar aqui na Praia Grande operando normalmente, né? Assim que fossem reativados. Vocês podem observar lá, os trilhos ainda estão ali, ainda não roubaram. Eu tô quase matando o nosso motorista aqui, que eu ponho a câmera na cara dele. Enfim, é isso. E agora nós estamos rumando lá para Samaritá, onde é que era o TIM mesmo, onde funcionava o TIM mesmo, que é o trem intrametropolitano, que hoje eles estão chamando de VLT. Nós vamos mostrar para vocês, tá bom? Até daqui a pouco, se não roubarem a gente. Olá pessoal, estamos aqui no bairro do Samaritá, em São Vicente. Teixeira, você que vem abraçando o TIM, conte um pouquinho da história do TIM aqui para os nossos telespectadores de Praia Grande. Então, gente, batendo na mesma tecla, né? O TIM é trem intrametropolitano, que era o VLT, né? Hoje eles só mudaram o nome. O TIM, que era o antigo VLT aqui de São Vicente, ele sempre existiu, né? O governo do PSDB, na época do Mário Covas, ele desativou o trem intrametropolitano, que era um VLT, e as pessoas aqui na Baixada Santista ignoram isso. As pessoas não sabem disso, que já existia o VLT aqui na Baixada Santista, né? Aqui é a antiga estação do TIM, no bairro do Samaritá, em São Vicente. Que vinha lá de Santos, né? Então o trem saía daqui e ia até... Aqui, ó, até Santos, né? Aqui, ó, estação Samaritá, que legal. Estação Samaritá. Que pena, ó. Isso aqui olha, o que sobrou foi isso, ó, a placa, Estação Samaritá. Pra lá, Rio Branco e Santos, né? Pra lá, Paratinga, que é um outro bairro aqui de São Vicente, e Praia Grande. A gente fez no bloco anterior, a gente mostrou os trilhos lá da Praia Grande, a estação. Aqueles trilhos que nós mostramos para vocês na Praia Grande são esses daqui, ó. Isso aqui são os trilhos do TIM, que ainda não roubaram. São os trilhos do TIM, o trem intrametropolitano, são os trilhos do VLT. Então vocês observem que ele já existia, o PSDB deixou o negócio sucatear, desativou para favorecer as empresas de ônibus que são doadoras de campanhas do PSDB. Um câncer hoje na Baixada, exatamente, né? É uma quadrilha, é uma máfia que financia a campanha dos políticos do PSDB, né? E tem um monopólio. Por isso que o PSDB deixou o TIM acabar, vender. Sucatearam. O que é o sucata? Inclusive tá os trens lá, né? Os vagões. O que sobrou. Ali no sol. Mas o que vocês percebem é o seguinte: essa linha ela vai até lá na Praia Grande e vai até Santos. Então o TIM
vai retornar com o nome de VLT, mas não vão levá-lo até a Praia Grande. Então é isso que a gente queria mostrar. Está sendo estudado para não tirar o lucro da... Né? Então a gente vê que em Praia Grande é uma dificuldade para o VLT entrar ali, né? Porque eles não querem, não querem, a Piracicabana não deixa. E o prefeito está fazendo de tudo para não funcionar o trem lá na Praia Grande, porque se o trem funcionar, a empresa de ônibus não vai ter mais arrecadação como ela tem hoje. Vai ter que diminuir e vai ter que diminuir o dinheiro que ela dá para o prefeito, as doações que ela dá para o prefeito, né? Isso daí não é mentira minha não, vocês podem entrar lá no site do Terrestre. Todos os jornais falam sobre isso. Meu, o prefeito defende, não é o povo, ele defende a empresa porque a empresa dá dinheiro para ele e o povo não. E não é só ele, a gente vê outros prefeitos aí também com uma defesa, né? Então é isso, gente, cuidado, nós vamos ser roubados, que vão entrar com conversa mole, que tem que desapropriar coisa nenhuma. O espaço já está aqui, o trilho já está aqui, o espaço já existe. Daqui, se quiser levar esse trem até Peruíbe, até Itariri, a linha existe, viu, gente? Está desativada, a área existe. Então é óbvio, vai ter que trocar os dormentes, vai ter que trocar os trilhos, mas não precisa desapropriar 1 metro quadrado de terra. Esse terreno essa área mesmo, aqui, o terreno já está planado, já está aterrado. Aqui, eu pedi até pro vice mostrar todo esse terreno baldio que eu tive lá na Alemanha. Eles plantam uva lá, né? Videira para tudo que é lado. Aqui tá. Aqui vão cortar maconha, ó. Então. Não dá certo, nada. Os caras vão comer a maconha antes da. Mas podia ser aproveitado esses terrenos baldios aqui com plantação de banana, que acabou para a plantação de banana. Né? As nossas escolas aqui recebem uma verba muito forte da FNDE. Podia fazer. Peraí, Teixeira, da agricultura familiar, que a gente em Cubatão está tendo problema para comprar legumes, toda essa parte da agricultura familiar, que podia tudo estar plantado aqui e ficar na Baixada Santista milhões e milhões de reais que a gente tem que comprar fora aqui da Baixada Santista para alimentar na escola. Outras coisas, quadra de futebol, quadra de vôlei, basquete. Dá uma olhada ali, ó, tem outros prédios que eram garagens de trem, prédios administrativos, né? Enfim, etc. Tinha um monte de emprego aqui também, né? Então, o objetivo da gente era mostrar para vocês isso, que o VLT já existia com o nome de TIM e o PSDB não está inventando nada. Não está inventando nada, não vai fazer nada. O negócio já existe, já está pronto. Então a gente só queria mostrar isso para vocês, tá? A farsa que é o Alberto Mourão, o Paulo Alexandre Barbosa, o Alckmin, que é o pior de todos, que é o chefe dessa quadrilha. Tá? Então o negócio já existia, tá tudo destruído, tá tudo abandonado. E grande chance do VLT também pro vinagre. Exatamente, aqui, né? E se bobear vai pro vinagre de novo. Tudo isso por quê? Porque eles são corruptos que vivem do dinheiro das empresas de ônibus e não pensam no povo. Tá? Um abraço a todos aí. Da antiga estação do Samaritá para o mundo. Aqui Amora, né? Vamos lá. Olá pessoal, estamos aqui no Samaritá novamente. Lá da estação a gente apontou aqui para uns vagões de trens, né, que tinha aqui. Então nos aproximamos aqui dos vagões, tudo enferrujado, sendo sucateado aqui pelo PSDB. São presentes do Fernando Henrique Cardoso com o povo brasileiro. Isso aí é a administração pública no Brasil, como eles estão preocupados com o transporte, que a gente pode ver. Cada vagão desse aqui, quantos caminhões poderiam ser eliminados das nossas rodovias, que causam aquele trânsito maldito, né? Tá aí, tá sendo sucateado no sol, na chuva. Tem um cavalo aqui também, né? Tem mais ali no fundo tem um outro galpão ali que podia estar sendo usado para gerando emprego, né? Estaria ali a administração. Que a linha de trem também ela gera muito emprego, né? O pessoal das estações, né? O pessoal administrativo, maquinista, mecânico e tal. É uma pena, destruíram tudo para quê? Para contratar as pôneis no governo do estado. Essa que é a verdade. Né? Estamos aqui do lado da Maruca, né? Já está pastando aí. Está pastando. Né? Junto com a gente. Então, ó, Matagal, cidade abandonada. Então, ó, sinceramente, um país não dá para frente. Um país que faz isso não vai para frente. É só ficar colando com o cuspe ali, uma medida ali, né? Aumenta os juros, diminui o IPI, sobe IPI. Vem aqui na grama comigo, porque aí fica 2 quero-quero na grama. É verdade. Pronto, aí, 2 quero-quero. Então, aí depois ainda chama a gente de quero-quero. Né? Vamos pro inferno aí quem chamou a gente de quero-quero, né? E vai trabalhar. Né? Então é uma pena aqui, né? Esse país não vai para frente. Tá parado assim, não vai para frente. Porque isso aqui seria reduzir o custo do Brasil, né?
Então, o que está envolvido? Por que isso aqui está sucateando? Porque as empresas aí de ônibus, ou de caminhão, a Ecovia, é tudo formar, isso aqui é destruído para um grupinho ganhar dinheiro e dividir juntamente com as doações. A ferrovia brasileira, gente, virou isso aqui, ó. Pasto para cavalo. Não, o transporte público. É aqui, ó, montar e cair fora. Isso aqui é o nosso patrimônio. Isso aqui é o transporte público no Brasil. As nossas ferrovias viraram pasto de cavalo e depósito de lixo, depósito de ferro velho. Não, e como a gente se presenciou ali agora ali na passarela, que foi o Vinícius, tá o cara puxando fumo lá, enrolando fumo lá e... Não deu pra gente fazer a matéria porque... não deu pra gente fazer a matéria por falta de segurança, tá certo? Então, lamentável aqui. E vamos embora antes que roubem a gente. Vamos embora aí, ó. Até o próximo programa, pessoal. Se a gente conseguir sair vivo daqui. Sair vivo dessa. Feliz Natal de novo. Eu gostei da Maru. É um bom nome.